Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Sofia, sou VP-ID da Exec na SPM e NSX Consideration Specialist de IDE, e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre todo o processo de Consideration, o que é e como fazer da melhor forma possível. Primeiro, a gente tem que entender que Consideration é parte de um flow, o nosso Customer Flow. Ele recentemente foi alterado no final do ano passado e agora ele é desse jeito como vocês estão vendo aí na tela. Ele passou a ser cíclico, tem um pouco mais de fases, mas a parte de Consideration em si não mudou tanto. E o que é Consideration? É toda a parte de processo de seleção do nosso EP. Então, desde o momento do Open, que ele cai na nossa vaga como um aplicante, até o momento que a gente dá o Approved, e tudo o que acontece nesse meio tempo. O nosso processo de Consideration, no ano passado, ele era de um jeito, e aí, no meio do ano passado, a gente decidiu mudar, pensando um pouco na proposta de valor do nosso produto e no nosso contexto. Mas ok, como ele era antes? A startup era muito envolvida no nosso processo. Então, depois do EP passar por um processo seletivo com a gente, eles ainda tinham uma entrevista com a startup, que era quem tinha a decisão final sobre quem ia ser aceito ou não. E isso fazia com que o nosso processo fosse muito parecido a um processo de GT, o que foge um pouco da nossa proposta de valor e faz com que o nosso processo tivesse um process time muito longo. Então, como ele é agora, o processo inteiro passou a ser na mão da exec, então o EP não toca na startup antes do approved, a gente decide do começo ao fim se a gente quer que ele seja aceito e aprovado ou não. O processo ficou muito mais desburocratizado e isso faz com que a gente tenha um process time menor, o que é um processo muito mais amigável, tanto para os nossos EPs quanto para as nossas cooperações e ODX. Mas, afinal, por que a gente decidiu mudar o processo? Primeiro, a gente tinha que entender que um GE não é um GT. Ou seja, não fazia sentido a gente ter um processo igual se a gente não tinha as mesmas necessidades. Os nossos EPs não tinham os mesmos pré-requisitos e não precisava ser um processo tão exigente. A maioria dos nossos EPs, eles procuram os nossos intercâmbios normalmente como uma das primeiras experiências profissionais, o que não é a realidade de GT. Então, a gente não podia esperar o mesmo tipo de experiência e backgrounds e skills. E aí também era importante a gente mudar o nosso processo para diminuir o nosso process time. E por que isso é tão importante? Porque com um process time menor, a gente consegue capitalizar em cima do interesse do EP. Ou seja, quanto mais rápido a gente abordar e mais rápido a gente conseguir fazer um processo, a gente consegue aproveitar o interesse dele. Porque pensa, se ele se aplica, a gente vai abordar daqui a 2 dias, aí depois a gente vai responder de novo dali a 3, vai marcar uma entrevista para dali a 2 semanas. O EP já vai ter perdido interesse, já vai estar pensando em outras coisas e não vai mais querer saber da gente e a gente vai ter perdido um approved por bobeira. Então, tum pá, esse é o nosso novo processo de consideration. Ele é bem simples, é basicamente essas 6 etapas. Então, tudo começa quando a gente tem o nosso aplicante no Expa. Então, a gente clica lá naquela pessoinha que se aplicou e a primeira coisa que a gente faz é analisar o currículo que vem junto no Expa e dar uma checada no Visa Hub para saber se esse EP pode vir. O Visa Hub é uma plataforma que a gente tem para saber sobre todos os países e todos os vistos possíveis. Então, a gente consegue saber os países que são blacklist, então os EPs que a gente não pode trazer, os países que não precisam de visto, etc. Então, depois que a gente vê que o CV tá show, que faz sentido com a vaga, que o EP tem uma boa experiência e que sim, ele é de um país em que a gente pode receber essa pessoa, a gente vai abordar. A gente aborda tanto o EP quanto o OGX para já conseguir ter uma comunicação muito mais fluida e rápida. Depois que a gente aborda, a gente já marca a entrevista e a entrevista é só com a gente da exec, não toca mais na startup, reforçando. A entrevista também não precisa ser uma coisa super complexa, normalmente dura assim uma meia hora e a gente faz perguntas como me conta um pouco das suas experiências prévias, me conta um pouco de você, por que você quer vir, e aí a gente pode ir começando a ser um pouco mais criativo e aí pensar, me conta como seria a sua empresa dos sonhos, me conta como que você trabalha sob pressão,
coisas que fazem a gente entender um pouco melhor o perfil do nosso EP, para a gente conseguir alocar ele na melhor vaga, na melhor startup possível. Logo após a entrevista, a gente já pode dar o Accepted, e logo depois do Accepted, a gente pede um vídeo para o nosso EP. Por quê? O que é esse vídeo? É um vídeo basicamente de apresentação do EP. Então é uma coisa curta, que ele vai se apresentar, contar quem ele é, de onde ele veio, o que ele já fez, por que ele quer vir para cá. E a gente vai usar esse vídeo para passar para a startup depois do approval. Então, não, eles não têm mais voz no nosso processo seletivo, só que ainda é legal a gente ter esse contato e poder falar quem são os nossos EPs que a gente está trazendo para eles. Então, depois desse Accepted, o EP tem um tempo para mandar o vídeo até o Approved, e nesse meio tempo, ele também faz todo o processo com o OGX, de assinar o contrato, pagar a taxa, fazer o LDA, todas essas coisas. E aí nós temos o nosso Approved, podemos comemorar mais uma parte da meta batida. Só que a gente não pode esquecer de uma parte muito importante, nosso Process Time. Como eu já tinha falado antes para vocês, é muito importante para a gente conseguir ter mais, capitalizar em cima do interesse do nosso EP. Então, nosso Process Time ideal é de 6 dias. E aí, como ele é dividido? Então, do momento em que o EP se aplica no Expo até o momento em que a gente vai abordar, isso tem que durar 1 dia no máximo. E aí, já marcar a entrevista para o dia seguinte. Depois da entrevista, a gente tem 1 dia para dar o Accepted e fazer o pedido do vídeo. Então, da nossa parte, já foram 3 dias. Depois do Accepted, o processo fica um pouco mais na mão do OGX, só que a gente não pode largar. Também a gente tem que continuar cobrando, continuar em cima para ter certeza de que esse nosso Process Time vai ser seguido e alinhar com o EP desde o início, que depois do Accepted ele tem 3 dias para dar o Approved. E assim a gente garante o nosso Process Time de 6 dias. E aí é isso, muito obrigada. Esse é o nosso processo de consideration. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo. E aí quero ver todo mundo dando muitos approveds e batendo muita meta e tendo um process time muito rápido. Obrigada, beijinhos!